Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, situação envolvendo o Bahia, reportagem um tanto quanto questionável e todo esclarecimento a respeito do que foi dito sobre a dívida do clube. Além disso, vamos trazer também oportunidades de mercado curiosas. Para completar, tem base do Bahia com título. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso uma dica bem legal para vocês, eu peço 1 minuto de sua atenção porque é a maior promoção da Golcase no ano, gente, isso mesmo, antes da Black Friday, só abaixo da Black Friday a maior promoção, agora com esse preço só na Black Friday, então chegue junto, clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, aponte a câmera para esse QR Code que você está vendo aí na tela e aí você vai ter acesso ao site com promoções impressionantes, já tem até o preço aqui para vocês verificarem, tá aqui tudo do Bahia, mas também tem todos os produtos, veja aqui, ó, Gol Sale, melhor preço do ano, e tem uma dica minha para vocês, tá aqui, gente, as capinhas, inclusive, 2 por R$ 49,90, com o cupom Barabaia tá menos de R$ 25 cada capinha, testada e aprovada, tá aqui, vale muito a pena, mas vamos aqui, a dica para você, e tá aqui, gente, mais vendidos, vejam esse combo, garrafa térmica Fresh, juntamente com desses copos térmicos, que também vale cada centavo, e aí eu já fiz a simulação, usando o nosso cupom, e de forma bem objetiva, tá aqui quanto você paga, gente, pressão, inclusive, pega esse link e manda para a galera aproveitar e usar o cupom Bora Bahia. Se você adquirir a garrafa térmica Fresh juntamente com o copo térmico, tudo do Bahia personalizado, somando os dois e usando o cupom, tá aqui, promoção Bora Bahia. O valor tá aqui, gente, final, R$ 218,31. Copo térmico saindo por R$ 79,90, a garrafa por R$ 149,90, com o cupom 218,31, essas duas peças com melhor qualidade do mercado, personalizado, você pode personalizar, então chega junto aí, aproveita porque é por tempo limitado essa promoção. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui a nossa base interessante, pessoal, tá aqui, e é assim que se descobre muito jogador de qualidade, e o Bahia agora tem isso, é campeão, o Bahia conquista a Taça Aracaju de futsal sub-9 de maneira invicta neste domingo, mais um título para a categoria de iniciação dos pivetes de aço. Tá aí, gente, a garotada, que legal, né? Legal mesmo, não tenho nenhuma dúvida, muita criança que às vezes o Bahia perdia, acaba agora o Bahia descobrindo, porque começa cedo esse projeto, e parabéns à garotada, parabéns à meninada, bem legal, né? Foi lá e garantiu o título, inclusive, de forma invicta. Outra informação para você ficar ligado é que check-in está rolando, já está rolando um novo check-in, como brincam check-in, né? E tá aí, pessoal, check-in também aberto para o jogo do próximo sábado pelo Brasileirão, voltando, hein, contra o Atlético Mineiro, tá aí, gente, sócio Esquadrão na Fonte, tem 3 opções, Porta do Sócio, site da Arena, e ingresse, e claro, fica a dica, a lembrança, todos os setores agora, gente, biometria facial na nossa Fonte Nova. Outra informação que eu trago agora é sobre o mercado da bola, e vamos trazer aqui essa situação bem curiosa, afinal de contas, o Beto está procurando jogador pelos lados do campo e canhoto, e tá aqui ele, gente. Inclusive, Malcolm jogou esses dias e a página central da Arabão está trazendo. Agora, o Al Hilal está negociando o encerramento do contrato com Malcolm após um período conturbado dentro e fora de campo. Tanto o jogador quanto o clube não demonstram interesse em manter a relação. A situação se agravou após uma briga entre Malcolm e torcedores, ocorrida após a derrota para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes de 2025. Além de Malcolm, está aqui, gente, Renan Lodge, ele mesmo, Caio César e Mitrovic estariam entre os nomes avaliados pelo técnico Inzaghi para uma possível reformulação do elenco. O clube saudita agora busca reforços que se encaixem melhor no estilo do treinador italiano, visando uma equipe mais sólida para a próxima temporada. Tá aí que interessante, hein? Bom jogador, Malcolm, né? Um jogador que surgiu aqui, depois foi vendido, né? Eu acho que pode ser caro, deve ter, inclusive, mercado na Europa, mas se o Bahia quisesse subir de patamar, poderia realmente, pelo aspecto desportivo, trazer. Agora, pelo aspecto disciplinar, não faz muito estilo. Se vem com esse histórico disciplinar aí, a tendência é que não haja qualquer investimento nesse sentido, ainda que, se estiver livre, não teria gasto com o clube árabe. Então o Bahia já gosta de jogador livre no mercado, fecha um contrato, apresenta um projeto aí de 3 anos, 4 anos de contrato, dilui luvas no salário e já foi. Desportivamente, para mim, seria um bom reforço para o nosso tricolor de aço. Para completar, vou trazer aqui, gente, um esclarecimento muito importante sobre todo esse zum da dívida do Bahia, acima de 800 milhões, de uma reportagem da CNN. Para quem não se lembra, eu vou trazer inicialmente aqui as palavras do nosso CEO, Raul Aguirre, a respeito do que o Bahia tem de passivo, para depois de comentar um pouco mais e trazer a reportagem para vocês. Está aqui, vamos ver. Raul, quais são, digamos assim, as principais ações realizadas durante esse período aqui no Bahia, esse período que a gente tem já de SAF, que você acha que já estão mostrando resultados práticos? Porque a gente sabe, tem toda uma estrutura por trás dos 11 correndo atrás de uma bola ali no campo. Quais ações você acha que já estão mostrando resultados práticos lá no produto final? Diversos.
estratégia do Grupo Sítio, a metodologia é primeiro fazer uma injeção de recursos, né, especialmente no que se refere a jogadores e ao fortalecimento do time, que gera uma dinâmica econômica e financeira determinada. Então, o que cabe a nós, especial e fundamentalmente, é trabalhar pelo crescimento das receitas e pelo controle ferrenho dos custos do clube. Acredito que no que se refere às receitas, que é meu tema favorito, a gente tem mostrado resultados já muito significativos. As receitas do clube têm crescido a um ritmo composto de mais ou menos 35%. No primeiro ano, de 24 para 23, que a gente teve a administração completa, crescemos 24%, e esse ano vamos crescer confortavelmente 50%. Esse ano, as nossas receitas estão projetadas, receitas operacionais, em mais ou menos 360 milhões de reais. Se a isso a gente somar toda a parte de comércio e de atletas, que já teve alguns casos, nós vamos passar confortavelmente 400 milhões de reais de receita. Isso é um primeiro patamar que nos permite almejar e sonhar também com outras altitudes, com outros voos. E se a gente entra em algumas componentes fundamentais, né, nós temos trabalhado muito fortemente para cada uma das componentes principais da receita. No que se refere a direitos de transmissão, o Bahia é parte fundamental da Libra e se beneficiou de um trabalho árduo também para assinar o contrato de direitos até 2029 com a Globo. Isso nos permite, está nos permitindo ter crescimento da ordem de 20 e poucos % por ano, porque esse contrato entra em operação agora, em 2025. Por exemplo, na parte comercial, a gente fez algumas substituições de alguns patrocinadores, a gente fez a troca do contrato de placas de LED no estádio, um contrato muito vantajoso que também entra agora, nesse ano 2025, e trouxemos a Puma como patrocinadora num contrato também bastante interessante para o Bahia e que trouxe o provisionamento desse material todo num patamar de uma firma global, como eu falei no lançamento da Puma, né? E vocês podem ver isso aqui em diversas marcas de competição, desde automobilismo, motociclismo, é a mesma marca que nós temos, né? Por fim, no que se refere a dias de jogos, a gente fez um conjunto de ajustes nos planos dos sócios, implementou alguns mecanismos, né, que visam finalmente o benefício de todos os sócios, mas também a força econômica do clube, né? Então, estou a falar do check-in, estou a falar da reformulação dos planos de sócios, estou a falar no que já está sendo implantado do rating de sócios e por aí vamos. Então, a gente está realmente operando em todos os vetores da receita com resultados muito interessantes e a gente tem um controle também intenso de custos e do patrimônio do clube, né? Como tem sido veiculado, o Bahia, na verdade, para todo efeito prático, já pagou toda a dívida que existia, né? O que falta, a gente não paga porque não pode pagar, só por questões burocráticas ou de alguma negociação que não encerra. Mas o grosso da dívida, mais do que 300 milhões, já foram pagos. E uma coisa que é importante falar e que não é falada, é nós não temos dívida. Os aportes do grupo não geram um passivo, juros a ser pagos, certo? Isso gera uma obrigação de um retorno que será dado através de resultados esportivos, incremento das receitas e desse círculo virtuoso de um time vencedor que consegue se relacionar com o mercado em um outro patamar. É uma coisa que puxa o. Aí, gente, esse esclarecimento, mas é impossível, e agora vocês vão entender, eu trouxe todo o combo de receitas e ele fala até da palavra dívidas inicialmente, e depois fala ali do passivo, é muito importante, foi muito exato nas palavras, Raul Aguirre, e vamos trazer agora o que quer dizer a CNN, né, e foi para mim aí algo muito infeliz, reportagem aqui da CNN, veja ranking de clubes mais endividados, se refere à dívida, tá, do Brasil, junto clubes devem mais de 12 bilhões de reais, e tá aqui, gente, enfim, né, teria sido um levantamento da Sport Value, e aqui traz o ranking, vejam vocês, Corinthians 1,9 bilhão, Atlético Mineiro 1,4 bilhão, Cruzeiro 981 milhões, Vasco 928, São Paulo 852, Inter 834, Palmeiras 825, Bahia, incluir aqui, 821 milhões, como se o Bahia devesse 821 milhões. Algo extremamente infeliz, daqui toda a reportagem, né, da CNN, falando das crises financeiras, falando do Atlético Mineiro, falando do Corinthians. Vejo mais uma vez aqui a manchete que foi trazida
E o que eu estou trazendo aqui é o esclarecimento. Primeiro, com base nas palavras de Raul Aguirre, mas eu vou trazer uma postagem que a gente fez para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E tá aqui, gente, eu trouxe esse recorte, eu trouxe aqui. Não entendi a chamada da CNN ao listar os clubes mais endividados, colocando o Bahia como se estivesse com uma dívida de 821 milhões de reais. Não sou do ramo, mas despesa e dívida são coisas diferentes, é básico. Despesas são gastos pessoais e no presente. Dívidas são obrigações financeiras futuras perante terceiros. Mas tem gente querendo contabilizar as despesas do Bahia SAF como se fossem dívidas do Bahia SAF, como se o Bahia SAF tivesse dívida com o próprio Bahia SAF, que por óbvio não cabe. E se assim fosse, as dívidas seriam eternas, pois sempre haverá aportes, ainda mais na fase inicial. Por sinal, se a dívida estivesse nesta monta, haveria o descumprimento contratual por parte da SAF, afinal, uma das condições para a formalização da SAF foi o pagamento das dívidas. É cada coisa, tá aí, gente, a postagem que a gente fez hoje. E aí vamos aos pontos, aos esclarecimentos que eu considero importante. Primeiro, questão de conceito. Eu não sou do ramo, mas dívida é diferente de despesa. Eles colocaram como dívida que, na verdade, foi despesa. O que foi despesa foi o aporte do Grupo City para o Bahia. Foram os investimentos que o Grupo City fez na SAF do Bahia, na condição de sócio da SAF do Bahia. Então, não é dívida. É despesa normal. E por que despesa é diferente de dívida, né? Porque dívida foi como a gente trouxe aqui na postagem, gente. Dívida é perante terceiros, como se o Bahia devesse a alguém diferente de si próprio. E aí, seriam pagamentos que o Bahia teria que fazer futuramente na condição de um time endividado, que não é o caso. Despesa não, despesa é o dia a dia, é o custo que tem operacional, e são os aportes para fazer o Bahia funcionar. Então, é despesa, não é dívida. Primeiro ponto é esse. Segundo, a questão contábil. Do que a gente soube é que, na verdade, todas essas despesas do Bahia decorrentes de aportes, na verdade, são mútuos, são empréstimos feitos ou pela sede do Grupo City ou pelo Grupo City Brasil para o Bahia. Então, é contabilizado, na verdade, como empréstimo. Por isso que, a grosso modo, entraria como dívida. Mas, na prática, foi o que Raul Aguirre disse. Na prática, é despesa. Por que despesa e não é dívida? Porque são valores que são aportes do próprio grupo para si próprio, por isso que ele disse que não contabiliza como dívida. Inclusive, é bom se diga, não entra juros, não entra nada. E isso vai ser pago à medida que a SAF do Bahia for evoluindo. São aportes iniciais naturais. Agora, chama a atenção, vou trazer para vocês essa questão aqui, que o nosso querido Ivan Tupinambá trouxe, bem interessante, né? Não necessariamente tem a ver com isso, mas chama a atenção e vejo vocês que nem o Botafogo fez parte do ranking porque não entregou o balancete, né? Que loucura, né? Mas tá aqui Ivan Tupinambá trazendo algo interessante, tá? A dívida do clube está zerada. Esses 821 milhões se referem aos aportes do Grupo City, dono do Bahia. As normas contábeis obrigam o registro deste valor no passivo, mas isso não significa que o clube deve este valor a terceiros. É como se o Bahia devesse ele mesmo e mais. Tá aqui, ó. De quem é a matéria que desinforma sobre as contas do Bahia? CNN. Quem é o dono da CNN? Rubens Menin. Quem é o dono da SAF do Atlético Mineiro? MRV. De quem é esse R da MRV? Adivinha? Rubens Menin. Ah, e já ia me esquecendo. Tá aqui, gente. Inclusive, isso é o relatório de dívidas do próprio Atlético Mineiro. Não acho que tenham feito de propósito, convenhamos, né? Mas, pelo visto, é uma desinformação complicada. Eu até ouvi dizer, de repente pode ser uma possibilidade, que o Grupo City utiliza esse tipo de balanço contábil dessa forma, como sendo empréstimo, de repente pensando lá na frente, como uma forma de dissociar eventualmente o Bahia do Grupo City e do Manchester City, para efeito de o Bahia e o Manchester City disputarem a mesma competição. Foi o caso, inclusive, do Manchester City e do Girona com a Champions League. Enfim, gente, todo o combo, mas extremamente equivocado a CNN, algo para mim aí que complicado, né? Tem que apurar melhor, tem que buscar consultar melhor as questões técnicas para não trazer um chamado tão absurdo como esse, irresponsável e injusto com relação ao Bahia. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente chegar aí aos 80 mil inscritos. Aproveita aí, gente. Golcase com promoção do ano, top de linha. Aproveita. Tamo junto. Saudações colores. Até a próxima.